E aí, meu velho, Dia Mundial da Bicicleta, eu não podia deixar de falar contigo, né? Pois é. Acho que eu Dia não conheço especial. ninguém que seja mais apaixonado por bicicleta do que você em Brasília. Pois é, cara, eu gosto bastante, né? Enfim, acho que tá no sangue. Precisamos. A gente. Como é que é o nome do blog mesmo, do seu blog? Brasília para pessoas. É Brasília para Pessoas, é isso mesmo. É Brasília para Pessoas. É, www.brasiliaparapessoas.com. brasiliaparapessoas.wordpress.com. E Ah, é também, WordPress. e também Facebook e Instagram, né? E YouTube, né? A gente tem um canal também. No YouTube, né? Na verdade, sim, a ideia é a cidade voltada para as pessoas, né? Não só o ciclista, mas pedestre, né? Que a pessoa possa ter opções, né, de transporte, também transporte coletivo, a integração da bicicleta com o transporte coletivo, quer dizer, uma cidade que você não tenha que necessariamente sair de carro, né? Essa é a tendência nas cidades modernas. E a É. inspiração é o livro do Yanguê, um arquiteto dinamarquês, né, que é Cidade para Pessoas, um livro aí bem conhecido e assim, inspirador, né? Foi o que inspirou o blog, que é isso da cidade se abrir mais para as pessoas e não só uma cidade pensada para carros, né? É verdade. E sensacional. É a Dinamarca, Copenhague, que é uma cidade que é exemplo, né? Quando se fala em respeito ao ciclista, em mobilidade, né? As pessoas lá se transitam muito a pé, de metrô, de bicicleta. Bicicleta lá, acho que tem mais bicicleta que carro, né? Não, é incrível, assim, eu conheci, né, tanto Copenhague quanto Amsterdã, na Holanda, e assim, é bom saber, né, que existe, o paraíso existe, assim, para quem batalha pela mobilidade, Verdade. você saber que não é uma mera utopia, né, que é possível uma Verdade. cidade humanizada, que você possa sair de bicicleta, assim, você tem ideia, tem congestionamentos, né, de bicicleta, inclusive Eu tenho sei. vídeo lá no meu canal, tenho vídeos de lá, quando eu fui, assim, é incrível, né? O risco lá É. não é o carro, não é o motorista atropelar, mas é você atropelar um pedestre, né? Ou outro ciclista, porque é uma Tem multidão, alguma né? cidade, eu queria até como curiosidade, tem alguma cidade brasileira que chegue perto disso? Chegue perto não, que que tenha pelo menos um terço disso. Olha, na verdade, a gente tem uma cultura da bicicleta rica, né? Eu até tenho um acervo bom aí de fotos, de vídeos também. Por exemplo, a família da minha esposa é do Espírito Santo. Então ali você vê a cidade de Grande Vitória ali, os municípios, né, da Grande Vitória região metropolitana, assim, com uma enxurrada de bicicletas. Você vê cidades Ciclofaixas, litorâneas. né? Sim, você vê cidades litorâneas ali, Santos, por exemplo, a É ciclovia ali tal, do eu litoral. vi muito ciclofaixa, o Irá, no interior de São Paulo. Muita Sim. ciclofaixa. Ribeirão Aham, Preto tem, Taubaté tem, São José aham. dos Campos tem. Ciclofaixa Você mesmo. As você bicicletas vê que nas convivem com os cidades carros, né? Hã? Cidades pequenas, médias, eu estou É, lembrando também ali Guarujá, também uma cidade que eu vi muita bicicleta, assim, uma enxurrada. Então, assim, a gente tem uma cultura positiva aí da bicicleta, mas que infelizmente, digamos assim, acaba sendo sufocada, né, por essa cultura automotiva, né, por essa imposição do automóvel, né. Mas a gente tem sim, poderia ser muito mais incentivada, né, não só para as camadas pobres, porque acontece muitas vezes é isso, quer dizer, a pessoa pedala por questão econômica, para economizar o dinheiro do ônibus, mas deveria ser algo muito mais disseminado que pessoas da classe média, classe alta, todo mundo pudesse pedalar, né? Eu acho que verdade, essa é a grande verdade. questão, né? Não só com um É, meio de transporte por razões econômicas, mas por razões que a pessoa realmente gosta e quer. Então, acho que é isso que falta, né? verdade. Hoje, dia 3 de junho, Dia Mundial da Bicicleta, cara. É claro que não tem como desassociar a bicicleta de mobilidade, de tudo isso que você disse. Mas assim, falando do coração, a bicicleta, o que que é bicicleta pro Irá, Lourenço? Cara, assim, eu larguei o carro há muitos anos, morava em São Paulo ainda, lá nos anos 2000, eu larguei, eu ia para carro para tudo que era lado, inclusive para padaria próxima, assim, né? Passei no vestibular, passei numa universidade pública, então fui presenteado, né, pelos meus pais aí com um carro bom, 16 válvulas, então eu tinha isso muito arraigado, a cultura do É carro. verdade. Então, completei 18 anos, passei no vestibular, já ganhei meu carro, então ia para a universidade, ia para, enfim, qualquer deslocamento era aquela coisa automática de pegar a chave do carro e sair. Até que um dia eu pensei, cara, não dá, né? O congestionamento era muito grande, aquele caos, né? Acho que
Mesmo quem nunca foi a São Paulo, dá para imaginar o caos. Eu Resolvi conheço usar, São Paulo bem. resolvi usar a bicicleta, testar. A bicicleta estava lá empoeirada, num cantinho lá da casa. Cara, foi para começar para nunca mais parar. Quer dizer, era um trajeto, devia ser uns Curto, 6, 7 quilômetros. Quer dizer, um trajeto curto, né? médio aí. Mas que foi É, muito mais rápido que ir de carro e muito mais agradável, né? Eu morava ali na Vila Madalena e até a USP ali. E, cara, um ah. trajeto muito gostoso, enfim, árvores, pássaros e aí foi um pulo aí para vender meu carro, né? Depois eu viajei, passei um tempo no exterior e nunca mais comprei outro, né? Minha habilitação venceu também, não renovei. Então, assim, bicicleta é isso, é praticidade, é você poder interagir, ver a natureza. Eu gosto muito de tirar foto, então eu sempre, né, tiro foto aí das aves, das árvores. Então, fazia muitas amizades aí nos caminhos, nas ciclovias aí. Então, cara, enfim, é uma paixão mesmo, porque assim, cara, eu não, pra cidade não tem outro meio de transporte mais ágil, mais agradável. Então, Eu acho acho que que se, eu acho que se a gente for fazer levantamento em números reais, o Brasil é um dos países onde mais tem bicicleta, né? tem bastante. Eu não lembro agora os É, dados atuais, mas assim, a frota é bem significativa, né? Enfim, acho que são mais de 70 milhões, de né, de bicicletas, é isso mesmo. Eu bicicletas. ia falar por aí mesmo, 60, 70 milhões de bicicletas no Brasil. Então, assim, a gente tem um potencial muito grande, como eu te disse, né? Quer dizer, nas camadas mais pobres é muito disseminado, mas eu acho que a tendência, o potencial é esse, né? De um meio de transporte para todas as camadas, né? A gente vê aí nas cidades europeias, né? Você vê que é algo generalizado para todas as idades. Por exemplo, aqui em Brasília, um indicador que eu vejo, Aham. inclusive ali né? Você sabe que eu acompanho ali o TTN, que Eu sei? oficialmente é Trevo de Triagem Norte, mas eu prefiro chamar de Terrível Trevo Norte. Então, o que fizeram ali é um absurdo, né? É, verdade, cara. Se disse que foi a maior obra de mobilidade, mas só contemplou os Só o carro, motoristas. só Então, os pneus. É. eu fui agora recentemente, passei por lá, então assim, os poucos ciclistas que eu vi, quer dizer, perfil jovem, atleta, por quê? Porque tem que ter coragem ali. Então, assim, a gente tem que ter um ambiente favorável, boa infraestrutura, menor velocidade, então todo um ambiente urbano realmente que favoreça a pessoa a se deslocar de bicicleta. Senão, realmente, com esse ambiente de Brasília, fica difícil você convencer a pessoa a deixar o carro e usar a bicicleta se você não tiver um ambiente muito Cara, melhor. eu acho uma pena que Brasília tinha tudo para ser além de ter vocação para o modal, Brasília tinha tudo para ser exemplo, né, cara? Em mobilidade Certamente. urbana para os mais diversos modais, né? Respeitar quem anda a pé, quem anda de bicicleta, quem anda de carro, quem anda de ônibus. É, Tinha tudo. Eu acho uma pena, realmente, cara. eu acho que tem algumas questões aí que Brasília que reforça, né, esse aspecto de Brasília para ser mais atenta, mais sustentável. Primeiro, ser capital federal, quer dizer, de certa forma, ser exemplo para outras cidades, né? E Verdade. segundo, assim, não falta espaço, né, para você ter uma infraestrutura de qualidade, não falta recurso, que a gente vê obras aí milionárias, né, de túneis, viadutos. Então, assim, é o que eu costumo dizer, né? Realmente falta vontade política, né? Então, é uma pena, porque Brasília tem um potencial muito grande, Tem, tem tem um relevo demais. plano, tem um período de estiagem longo, né? Então, assim, daria para avançar muito, mas muito. Eu acho que as ciclofaixas aqui em Brasília fariam um sucesso danado, né? Com A gente certeza. fazer campanhas educativas de respeito. Eu acho que as escolinhas do Detran já deveriam estar fazendo essa associação, né? Ensinando o ciclista a respeitar a via, a respeitar as leis do trânsito e vice-versa, o motorista a respeitar o ciclista, conhecer os sinais que os ciclistas fazem para virar à direita, para virar à esquerda, para ir em frente, né? Eu acho que o Detran, a gente precisa evoluir, eu acho que a gente não está conseguindo evoluir. Né? Todo mundo É, fala em mobilidade na época da campanha política, todo mundo fala em respeito à bicicleta, todo candidato quer andar de bicicleta na época da eleição, mas quando uhum. chega na hora H, marcar presença de fato, fazer a bicicleta um modal de extrema importância, né, de qualidade de vida, que traga benefícios sociais, econômicos, aí nego esquece da bike, né? Aí É, fica essa, dizendo, aí fica dizendo que nós temos quilômetros de ciclovias,
uma grande mentira, porque não liga lugar nenhum, algum lugar, lugar nenhum, né? Então a gente precisa realmente avançar nesse ponto. Eu acho que Brasília, o governador Ibanez, inclusive, pode ajudar nisso. Ele gosta de ser desprendedor, né? Então ele podia realmente fazer isso acontecer, que eu acho que Brasília podia dar exemplo para o Brasil inteiro. Poderia aproveitar, né? Brasília aí completou 60 anos, né? Poderia ser um marco, né? Essa data, né? Esse aniversário para uma mudança, para uma guinada para um modelo mais saudável, sustentável. Aproveitar Verdade. esse período de pandemia, a gente tem visto as notícias de cidades, especialmente da Europa, que estão se abrindo ainda mais para as pessoas, ampliando ciclovias, calçadas, Verdade. reduzindo o limite de velocidade. Para quê? Uma estratégia para desafogar o transporte coletivo, né? Nesse período aí de pandemia e, ao mesmo tempo, não provocar, não promover o uso intensivo do carro. Então, a mobilidade ativa como opção para o trabalhador, né? Para não congestionar o transporte coletivo e dar uma opção realmente saudável. E aí você falou do Detran, né? Então, assim, essa parte educativa é fundamental, né? Com ações Fundamental. permanentes. Por exemplo, Verdade. uma coisa que eu critico, né? O Detran oferece já há muitos anos o curso lá para a pessoa superar o medo de dirigir, curso gratuito. Quer dizer, É. eu acho isso anacrônico, né? Por que não ensinar as pessoas a pedalarem, né? Por que não investir em campanhas educativas de respeito ao ciclista? Por que não melhorar a infraestrutura? Então, assim, a gente tem tanta coisa, tanta demanda, para quem insistir em ações assim que só reforçam a cultura automotiva, né? Então, eu acho que assim são muitas ações, muitas linhas, né, de frente aí para a gente Eu acho, encarar. eu acho que tinha que ser uma coisa democrática. Eu, por exemplo, eu conheço uma pessoa, inclusive, que fez esse curso de para acabar com medo, né? Aham, realmente Ela dirigir. precisava fazer os. Eu não tenho nada contra. Eu só acho que a gente deveria avançar, porque existem outros modais, né? Existe Sim, quem quer andar a pé, existe quem não, quer andar então, a pé, quem quer andar de ônibus, de transporte então, público. E assim como existe, tem esse tem curso, muita gente que gostaria de andar de bicicleta e não tem a segurança nas vias da cidade. Nós não temos um metrô que faça com perfeição essa integração. Né? Os sim, ônibus não fazem integração. O metrô também não. é, Né? Eu acho que tinha que ser um vagão o dia inteiro, todo dia, só para bicicleta. Porque é, se tivesse esse incentivo, as pessoas com certeza usariam. Eu tenho e você, certeza que usariam. não, e Entendeu? você vê também outra falha grande essa questão da integração, né, da bicicleta com o transporte coletivo. Tem gente que vem de longe, né, não precisa pedalar o percurso todo, mas se ela pudesse chegar, por exemplo, no terminal de ônibus, né, parar num bicicletário decente e continuar viagem de ônibus ou metrô, mas você vê, nosso principal terminal de transporte, a rodoviária de Brasília, não tem bicicletário, o bicicletário está desativado, a ciclofaixa que existia ali por dentro do terminal se apagou, está abandonado, então assim justamente na área central, né, no marco de Brasília, e a gente não tem condições mínimas. Então a gente, enfim, a gente realmente está ficando para trás. Né? A gente Verdade, quer cara. avançar, O mundo mas inteiro é o que me deixa mais chateado, que o mundo inteiro está avançando, né? E a gente está ficando para trás, né? uhum, Salve algumas exceções de algumas cidades no interior de São Paulo, praticamente no interior de São Paulo, eu não vejo, no Nordeste eu ando, nunca vi isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente avançar, mudar essa mentalidade. A bicicleta é um meio de transporte simples, bom, de certa forma barato, e para o meio ambiente é uma maravilha. com certeza. É, assim, Entende? é bom para a saúde da própria pessoa. Né? Eu, por É, exemplo, não faço academia, enfim, tenho minha economia também nos meus trajetos, que eu não gasto em combustível. Assim, são tantas vantagens, né, que assim, é inadmissível que nossos gestores não se atentem para isso, né? Você é, imagina, né? Eu moro na Asa Norte, né? Quem é aqui da área central do plano piloto, você vê, por exemplo, na esplanada, né? Congestionada, né? De carros, com carros estacionados no canteiro, em calçada. Quantas pessoas, né? Da Asa Norte, da Asa Sul poderiam ir de bicicleta, não precisar sair de carro, né? Deixar um ambiente urbano mais livre, né? Em vez de tantos estacionamentos, a gente ter mais praças, mais bibliotecas, um uso adequado do espaço urbano, né? Que não seja só para tantas pistas, tantos estacionamentos. Então, essa é a tendência no mundo. Se olhar as notícias aí de mobilidade,
você não vai ver isso. Ah, mais pistas, mais viadutos. Então, não tem como sustentar esse modelo, né, que a cidade... Não, não. É um modelo atrasado, economicamente mais caro, né, que traz inúmeros problemas de saúde, porque as ruas estão abarrotadas de carro. Nós temos um transporte público horroroso, infelizmente. Brasília pode ter várias outras qualidades, mas transporte, quando se fala em transporte público, acho que Brasília. Desculpa. Acho que Brasília está entre as piores cidades do Brasil. Aliás, já escutei até que é uma das piores do mundo. Então, para a gente é uma tristeza muito grande ter uma cidade nova, bonita, né, que tem muitas qualidades e a gente não consegue trabalhar a questão da mobilidade. Isso aqui é coisa pior do que Águas Claras, cara. Águas Claras é uma cidade, por exemplo, que se você quiser morar em Águas Claras, você não precisa sair de Águas Claras. Lá tem tudo. Tudo, Uhum. tudo, tudo. Comércio fortíssimo, belíssimos apartamentos de classe média alta, para rico, milionário. Tem para todos os gostos, tem de sal e tem de doce. E as vias é uma tristeza. Rapaz, quem planejou aquilo lá, mobilidade em Águas Claras, deveria ter sido preso, cara. Assim, tem a E opção do até metrô. os carros é ruim. Até Tem a para quem opção, anda de carro é ruim, cara. mas você vê como poderia ser bem melhor, né? Tem a opção do metrô, teria a opção de um corredor de ônibus moderno ali da IPTG, mas e na prática? Funciona? Acaba que as pessoas vêm para o plano, vêm para a área central e vêm cá. Então, ali foi a IPTG eu acompanhei, eu morei em Águas Claras, né, há algum tempo e vinha de bicicleta todo dia, passava pela IPTG, acompanhei a ampliação do que se chamou a linha verde, né? Mas no final das contas se ampliou bastante, né, o espaço dos carros. Alguns meses depois eu acompanhei isso, eu vinha e já estava tudo congestionado. Quer dizer, mostra que esse modelo está fracassado, né? Teria que reforçar o metrô, teria que realmente criar um corredor moderno de ônibus. O corredor da IPTG levou uma década aí para sair do papel, mesmo assim, daquele jeito, né? Então, Mal feito pra caramba. né? Né? O cara para andar de bicicleta ali, meu irmão, tem que ser corajoso, tem que ser um super-homem Então, eu tô vendo para andar de aqui, bicicleta ali. Ah. Luciano, não Tem sei a se Ingrid, a Ingrid Luiza Neto está aqui. Como podemos aproveitar esse momento de pandemia para incentivar o uso da bicicleta durante e pós? Então, eu tinha até comentado, né, que várias cidades aí da Europa, né, outras de outros países, de outros continentes, mas especialmente da Europa, né, estão ampliando calçadas, ciclovias, reduzindo limite de velocidade, e é algo que a gente poderia fazer aqui, né? Eu que, enfim, pedalo no dia a dia, percebo que o potencial de criar ciclofaixas que são mais baratas, né, que com pintura, com sinalização, daria para fazer ter um grande ganho, né, de infraestrutura na cidade toda para conectar essas ciclovias aí que estão desconectadas. Então, assim, a gente tem possibilidade de intervenções que não são caras, né, que é o caso das ciclofaixas, para justamente interligar a cidade. Outro ponto crucial para o ciclista, né, o eixão é um muro, aliás, tanto para o pedestre quanto para o ciclista. Né? Então, É um fazer muro mesmo. essa travessia leste-oeste, quer dizer, estão reformando as tesourinhas, né? Mas não tem qualquer melhoria, né, para o ciclista ou para o pedestre, que as passagens continuam abandonadas, então vai continuar sendo um muro. Então, de que forma a gente pode melhorar a conexão, né, nas diferentes partes da cidade, né, que a cidade, infelizmente, está segregada. Então, assim, Verdade. acho que é um desafio para os gestores de como melhorar a infraestrutura, né, com ações que nem precisam de tanto investimento. Eu até reforçando para a Ingrid, que fez essa pergunta, é porque é o seguinte, não depende, a questão de aproveitar melhor essa pandemia, de andar de bike ou não andar de bike, infelizmente não depende da gente. A gente precisa desse apoio do poder público. O poder público precisa ter essa consciência do respeito e do investimento nos mais diversos modais. Porque comprar uma bicicleta, a bicicleta hoje nós estamos falando sobre o Dia Mundial da Bicicleta aqui, estou conversando com o Irá Lourenço. A bicicleta hoje qualquer um pode comprar, ela ficou muito acessível. A bicicleta está muito acessível hoje. Até bicicletas boas, não é bicicletas
vagabundas, ditas ruins, não. Tem muita bicicleta boa, acessível hoje, que você pode comprar em 10 vezes e perder de vista, e você ter uma boa magrela aí para você poder se movimentar. Mas o E negócio é que hoje não tem segurança. A minha mulher fica feliz da vida quando eu não saio de bicicleta de casa. Morre de medo, eu acho que tem né? um fator aí importante, né? Você falou o papel do governo, realmente, claro, tem esse papel, né, na construção de infraestrutura, né, de campanhas, mas eu acho que também tem nosso papel cidadão aí de exigir melhorias, né? Inclusive, Claro, a verdade. ideia do Concordo. blog, né, é justamente reverberar essa voz, né, por uma mobilidade humanizada. Inclusive, tem uma seção lá do blog Brasília para Pessoas com várias solicitações, né, que a gente já fez, né, e muitas vezes as solicitações ficam ali, quer dizer, por mais evidente que esteja o problema, vamos supor, um ponto de travessia na W3 Norte que não tem faixa de pedestre, não tem semáforo, já fizemos a solicitação, tem fotos, tem vídeos, e até hoje nada. Então, assim, eu acho que se mais pessoas, né, realmente cobrarem, exigirem, irem lá na ouvidoria do GDF, abrir solicitação, fazer um vídeo, tentar viralizar isso, eu acho que eu percebo isso, às vezes uma apatia, né? Eu acho que a gente precisa, né, as pessoas estão incomodadas também, ir lá e pressionar mais, né, buscar pressionar, né? Isso foi uma coisa que a gente fez no final do ano passado na campanha Pedestre Pede Passagem, né, para exigir a revitalização das passagens subterrâneas, que é isso, a gente tentar envolver a população, né, para você ter ideia ali no Eixão, né, eu tenho esses números no estudo do DR, são mais de 80 mil travessias, isso números de 2006, mais de 80 mil travessias de pedestre, um número absurdo, né, e as passagens ali continuam Não abandonadas é até chão, hoje, né? Não no é Eixão. chão. Que Então, é, que é assim, um, que é um, igual você falou, é uma parede, né? de parede. Então, assim, é uma multidão que diariamente Multidão. atravessa em condições Extremamente hostis. arriscado, tanto é que morre muita gente atropelado ali todo ano. Então, assim, de que forma a gente pode pressionar mais, né? Não só esperar o governo fazer, mas a gente também aumentar esse caldo aí, né? De pessoas que querem uma cidade melhor. No fundo é isso, né? Tem muita gente que quer, mas a gente precisa saber talvez Não, o e a caminho. gente, você falou muito a questão, a questão das pessoas, né, cara? Nós temos um povo muito passivo, que muitas vezes é levado pelo que aparece na televisão, né, o que aparece nos grandes canais. A gente tem um comportamento de manada que é a coisa que eu mais odeio no mundo. Esse comportamento de manada nosso é coisa horrorosa. A gente não consegue avançar igual outros países estão avançando. A gente ainda é muito provinciano quando se fala, provinciano na política, provinciano socialmente. Nós somos provincianos em tudo. Infelizmente, a gente torce. Eu sou um brasileiro, eu sou nacionalista, amo meu país. Por exemplo, hoje eu fiz uma postagem falando sobre o Dia Mundial da Bicicleta. Você acredita que eu recebi uma mensagem assim, porra, com o negócio de pandemia, você ainda vem pensar em bicicleta? Foi isso que eu escutei, cara. Aí eu falei assim, minha filha, existe vida inteligente, além da pandemia. Não dá para ficar falando só em desastre, em tragédia. Não dá, ué. Aliás, A vida precisa acontecer, né? então, O mundo, a pandemia é uma questão grave, é uma questão que está chocando, está matando muita gente, mas a gente precisa debater outros assuntos, a gente precisa botar nas redes sociais coisas mais leves, que são importantes para a não, nossa sociedade, e esse é entendeu? um ponto. Eu até tenho feito vídeos aí nesse período de pandemia para tratar da mobilidade, né? Também no blog eu postei a respeito, que assim, crise é também oportunidade, né? É Então, verdade. não é à Pronto, toa falou tudo. que essas cidades que eu mencionei, que estão melhorando o seu ambiente urbano, né? Se abrindo mais para as pessoas por conta disso, porque perceberam que assim, quando voltar ao normal, não pode voltar como era antes, esse caos, essa coisa É isso, velho. É irracional. isso. Então, É assim, isso. e aí tem uma história muito legal, muito bonita, que é a história da Holanda, né? A gente falou que a Holanda, né, Amsterdã é o paraíso, né, da mobilidade, mas assim, nem sempre foi assim. Isso veio lá com a crise do petróleo na década de É, 70, né, que isso. subiu muito e estavam muitas mortes no trânsito, e a Holanda deu uma guinada. Então, assim, foi um momento de crise que surgiu essa oportunidade. E hoje a Holanda é o que é por conta disso, né? É, Porque chegou um momento, não, vamos mudar. Não dá para ser assim para sempre. Então,
Eu acho que A gente fala, repensá-lo. a gente fala muito de Holanda e Dinamarca, só para as pessoas acharem que não é só lá que funciona, não, tá? Na Alemanha funciona, na Sim. Hungria funciona, na Uhum. Noruega funciona, na Finlândia funciona. Então tem Sim. vários países na Europa, no Canadá funciona, nos Estados É, você, Unidos e em alguns estados funciona a mobilidade, a bicicleta é você respeitada. você vê, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que se fala muito essa coisa, a dependência do carro e tudo, mas você tem cidades lá que são exemplos, né? Nova York Exemplo, melhorou muito, verdade. Portland é uma cidade assim que é um grande exemplo. Então, assim, são cidades que realmente estão percebendo essa oportunidade e estão se humanizando, né? Eu acho que Verdade. é isso. Crise também é oportunidade. Então, se a gente deixar de novo, né, perder esse bonde aí da história, a gente não vai ter nenhum aprendizado, né, com essa crise. Acho que esse é o grande risco. Verdade. Alex Almeida da Silva está aqui. Sou usuário de bike diariamente. A Renata, essa pessoa que reclamou, deve usar serviço de iFood e afins, tudo de bike. É isso mesmo. O Wellington está aqui. Tem idiota para tudo, Luciano. A bike é saúde. A Renata Aragão está aqui. Bicicleta tem tudo a ver com a pandemia. Tem vários comentários aí dizendo, falando em defesa da bicicleta. Eu acho que a gente tem que fazer. Olha, eu sempre lembro essas datas, sempre lembro, estou sempre fazendo postagens sobre mobilidade. Não sou um especialista igual o Irá é. O Irá é um estudioso disso. Eu sou um apaixonado, que leio bastante. Mas o Irá é um cara que entende disso. O, Eu acho que a gente precisa avançar bastante. A Brasília tinha tudo, isso vai para o governador Ibanez, para o secretário de Mobilidade. É uma cidade que tem tudo para ser exemplo em mobilidade urbana. Basta vocês quererem, os senhores quererem. o Alex aí que comentou, Ah, o Alex comentou, é um amigo até que eu conheci aí, né? Como eu te falei, uma das grandes vantagens da bicicleta é conhecer as pessoas no trajeto, tudo. E é um grande exemplo aí. Ele é piscineiro, né? Ele trocou o carro pela bicicleta, então leva todos os apetrechos dele para limpar a piscina lá de bicicleta. Então, assim, é um cara fora de série e, assim, passa ali no TTN, né? Inclusive já entrevistei, já fiz vídeo com ele, né? Passando perrengue ali na Ponte do Bragueto. E você vê, né? Fomos lá, fizemos protestos, levamos faixas, estávamos eu, ele, mais dois ciclistas, né? Para alertar, isso faz já 2 anos, né? E você vê, a obra foi inaugurada, saíram as pistas aí para os carros e os ciclistas continuam nada, se né, cara? arriscando. Nada para pedestre, nada para bicicleta. Inclusive, E fala foi um que eu atropelamento acho uma grave. vergonha. Sinceramente, eu queria muito conhecer os arquitetos, os engenheiros que fizeram essa obra, para dizer que aquilo é um exemplo de mobilidade, né? É uma obra, a maior obra de mobilidade urbana de Brasília. Sinceramente, eu acho que essa obra começou no governo Hollenberg, não foi? Não, isso Essa obra assim, é o foi no símbolo governo da. Hollenberg ou foi no Agnello? Não, ainda o projeto é lá do período Arruda, Do né? Arruda. As obras começaram no governo Agnello, foram retomadas no Hollenberg e agora estão sendo concluídas no governo Ibanez. É o que eu É, costumo dizer, a imobilidade é pluripartidária. Acho que é verdade. o TTN sintetiza bem isso. Não, sinceramente, se eu tivesse um diploma de arquitetura ou de engenharia, eu ficaria com vergonha do que eu disse. Né, eu ficaria, se eu tivesse dito isso, eu ficaria com vergonha. Pois Porque é, eu não, cheguei a chamar alguns secretários aí de mobilidade, diretor do DR, governo passado, falei, não, vamos lá pedalar para você perceber quais são as demandas, o que precisa. você fez Ali no isso? final, eu fiz, tá inclusive lá no blog o convite que eu fiz, né, para o secretário de todo o DR, mas ninguém aceitou, né? É muito fácil chegar lá de carro oficial, né, olhar como tá, depois inaugurar a pista e depois se mandar e deixar o pessoal ali, a Deus dará, né? Então, assim, eu acho que os gestores precisam vivenciar, né, na ótica do pedestre, na ótica do Verdade. ciclista, que são os mais vulneráveis, né? Não Nós adianta precisamos chegar de ali um. só pensar de carro para olhar. Então, assim, acho que para você entender a cidade, isso tem a grande Jane Jacobs, né, que escreveu o livro Morte e Vida de Grandes Cidades, né, que é um marco aí na década de 60, falava muito isso, né, de você vivenciar a cidade, você olhar a cidade na ótica do pedestre. Então, se você não tiver essa ótica do mais vulnerável,
fica difícil, né? Você realmente pensar uma cidade humanizada. Então, acho que nossos gestores têm muito aí para aprender e vivenciar, para caminhar pela cidade aí, para realmente perceber as reais necessidades, se são túneis e viadutos, ou se são calçadas, ciclovias, melhores pontos de ônibus, faixas exclusivas, enfim, uma cidade A gente que tem precisa, nós precisamos de alcance. gestores, nós precisamos de gestores, nós precisamos muito de gestores protagonistas, né? Por Sim, exemplo, o governador Ibanez foi o primeiro governador a implantar o isolamento social, né? Ele foi a primeira pessoa, foi seguido por vários governadores. Ele foi o protagonista. É sim, com importante que ele certeza. seja protagonista nessa questão da mobilidade também, Claro, né? claro. Você deu um bom. Eu já tive até conversas com alguns membros do governo para que Brasília, para que a nossa cidade, que tem tudo, tudo para ser um exemplo em mobilidade urbana, possa respeitar os diferentes modais. Essa questão do Detran eu venho batendo há muito tempo, cara. O Detran tem tudo. O Detran tinha que já começar agora nas aulinhas para as pessoas que estão tirando a carteira, para conhecer uma aula para conhecer os diferentes modais, de respeito à bicicleta, tá certo? Chamar um ciclista experiente como você, que conhece todos os sinais, para ir lá dar aula. Estou dando um exemplo, estou dizendo que você vai fazer isso. Né? Não, até já fiz isso. Já, né? Pois é, para que as pessoas que estão tirando carteira, os jovens, conheçam os sinais que os ciclistas fazem para entrar à direita, para entrar à esquerda, para ir em frente, para parar, né? E o ciclista também respeitar, porque eu tenho visto muitos ciclistas, Irá, andando na contramão, eu buzino e falo, porra, assim você não ajuda, meu irmão. Uhum. Ué, na mão, cara, não anda na contramão, não. Sim. Vamos fazer a nossa parte, entendeu? Porque isso aí dá discurso para aqueles caras que não gostam de bicicleta para ficar falando bobagem, entendeu? Então a gente precisa ensinar e educar todo mundo. O ciclista andar certinho, a usar os equipamentos, a andar na mão certa, e o motorista Uhum. respeitar o menor. Sim. E o governo aprender que mobilidade urbana não é só carro, e nem Uhum. ônibus. É também quem anda a pé, quem anda de moto, quem anda de bicicleta. Uhum. Eu acho que essa cidade tinha que estar tomada de ciclofaixas. Eu acho tão bonito. Sim, Uma com certeza. ciclofaixa pintada. Eu vou lá para Taubaté, São Paulo, as ciclofaixas são pintadas com sinais, né, das bicicletas, tudo, em vermelho, é diferente da cor do asfalto. Eu acho isso tão bonito, cara. Né? Sim. Eu acho que a cidade, eu acho que dá uma harmonia, a bicicleta dá uma harmonia no ambiente, para cidades, formidável. Não, A gente precisa acordar para isso, e entendeu? você vê como é um atrativo, né? Assim, é incrível. Aqui onde eu moro, né, na Asa Norte, ali na W4, W5, tem uma ciclovia no canteiro central. Você vê como ali final da tarde pipoca, assim, é muita gente, né? Gente caminhando, correndo, né? Muitas vezes, né, eu tô lá de bicicleta e desvio numa boa, né? Eu acho que essa convivência é tranquila, é saudável e gosto de ver gente. Tem ciclista que É. reclama, não, porque tem muito ciclista na ciclovia. Mas eu gosto de sair e ver as pessoas. E então você vê que assim, projetos desse tipo, né, calçadas, ciclovias, as pessoas quando tem boas, né, É, calçadas boas, ciclovias, as pessoas ocupam, usam, né, tem é. criança, então assim, fica uma Verdade, cidade cara, dá muito uma harmonia, é tão bonito ver bicicleta na rua, eu acho lindo. A Renata Aragão é a Renatinha que era da ONG, que é da ONG? sim, Renata Aragão, sim, mãe do Raul Aragão, ela tá acompanhando aí. Tá aqui. Roda da Paz está idealizando um curso de como ser um ciclista urbano, disse a Renata Aragão, né? O Léo César está aqui. Para o Detran não interessa o uso de bicicleta. Renata Aragão, o projeto apresenta que concorre para verba de edital. É um projeto que a Roda da Paz está criando, né? É um curso de como ser um ciclista urbano. Né? É incrível, Então, né, cara? Eu acho que Brasília. A gente tem tudo para arrebentar, cara. É só querer, é só acreditar. É só é acreditar. A bem gente nessa pede linha. muito ao nosso governador que seja protagonista em mobilidade também. Então, Muito. Ainda dá tempo, dá para fazer, entendeu? Dá para bem, fazer. Tem muita bem gente nessa querendo andar de linha. bicicleta, tirar o carro, botar o carro na garagem e andar de bicicleta. É só dar Então, segurança, porque tem muita gente que tem medo de andar de bicicleta em Brasília. bem nessa Quantos linha. mortos aí, né, durante esses últimos 10 anos? São centenas de mortos no trânsito. Então, Centenas.
bem nessa linha do que você falou, Luciano, né, de Brasília ser protagonista, eu acredito nisso também, né, que foi protagonista na questão do isolamento social, né, o governador está de parabéns, então que seja protagonista em outras áreas também, e especialmente na mobilidade, né, então como a gente mencionou aí do Detran, né, que tem o curso lá para superar o medo de dirigir, por que não um curso para superar o medo de pedalar? Por que não os agentes do Detran terem uma frota aí de bicicletas para rodar pela cidade, para fiscalizar as condições aí das ciclovias, para orientar os motoristas? Isso sim é protagonismo, né? Você tem realmente essa cultura da bicicleta disseminada, né? Agentes do Detran, pessoal da Secretaria de Mobilidade, né? Que possam usar a bicicleta e disseminar, passar essa mensagem da bicicleta como algo positivo, que é viável, né? Eu já uso há muitos anos, né? Assim, realmente é maravilhoso, né? Você poder Eu no não sou como deslocamento. você, cara. Eu não sou como você, eu ainda uso carro. Infelizmente, eu falo para minha mulher todo dia, ela está aqui do meu lado me ouvindo isso. Se tivesse condições, eu só andava de bicicleta. Eu queria ter a sua cabeça, ser um cicloativista igual você. Eu defendo com unhas e dentes, que eu acho que a gente tem condições, a gente tem que pensar nas nossas cidades, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que Brasília tem tudo para ser exemplo. Um exemplo não é só para o Brasil, não. Brasília tinha condições de ser um exemplo internacional, se Com tivesse vontade certeza, política, né? Então a com gente espera certeza. aí que o governador. Claro, nós estamos vivendo um momento de pandemia, o nego só fala de vírus, de Covid e de coronavírus, né? Ainda mais com essa guerra política que foi implantada, essa guerra política irracional, né? Porque as pessoas estão mais interessadas na política do que em combater o vírus, né? Então a gente precisa realmente entrar num processo de sobriedade, de serenidade e de equilíbrio de todo mundo, né? Então eu acho que a gente precisa realmente. Nós temos, eu acredito, viu, Irá? São 9 horas e 50 minutos. A nossa live vai acabar, cara. Já? Pô, passou muito rápido. Já é porque só 50 minutos, né? Daqui a pouco derruba assim, plá, cai. Mas ó, eu quero te agradecer, sou seu fã. Eu acho que, para mim, quando se fala em bicicleta em Brasília, eu não tenho nenhum medo de dizer, né? A pessoa que eu recorro, eu tenho muito respeito pela ONG Rodas da Paz. Eu tenho um carinho enorme pela Beth Davidson, pelo marido dela, o Pécio. Mas eu, Sim, quando quero pois falar é. de bicicleta, eu recorro a você, né? Você é um cara que vive a bicicleta, não é só demagogia, nem hipocrisia, vive a bicicleta diariamente. Eu sou um apaixonado que gostaria de viver igual você vive, mas vou continuar defendendo o direito das pessoas que gostam e que andam só de bicicleta. Eu acho que a gente Exatamente. tem condições, no dia que Brasília nos proporcionar segurança, né, para o ciclista, eu que sou um pouco medroso, tenho medo de acidente, de me envolver em um acidente, eu vou com certeza me locomover de bicicleta. Eu te prometo isso. Mas eu acho que a gente precisa continuar, independente de ser um cicloativista ou não, a gente que acredita e que acha que isso é possível, tem que continuar defendendo e lembrando aos gestores públicos de que mobilidade não é só carro e ônibus. É Sim. tudo. Envolve a pé, quem anda de bicicleta. Então a gente precisa realmente continuar batendo na tecla. E toda vez que eu tiver alguma dúvida, que eu quiser fazer alguma coisa, eu vou te ligar sempre para que você Com possa certeza. socorrer e falar o que realmente precisa ser falado. Eu fico à disposição, né? Eu acho que cada um tem seu papel, né? Assim, eu claro, sou um apaixonado, sou ativista, mas assim, você, né, como jornalista, enfim, como radialista, claro, tem seu papel importante, né, para abrir esse espaço, para, enfim, pautar isso, acho que é fundamental. E no final das contas, não é só mobilidade, é questão de saúde pública, questão de É, economia, questão de turismo, quer dizer, uma cidade humanizada atrai muito mais turistas. Enfim, verdade. É isso que eu tem muitos penso. É dados, tem isso. muitas evidências, né, a É respeito isso. disso. A questão da economia, a gente está numa crise, né, da pandemia, uma crise econômica também, e que por meio da bicicleta poderia ser aliviada, né, das pessoas não precisarem ter que comprar um carro, para as pessoas usarem menos o carro e poderem pedalar e economizar no combustível, economizar no dinheiro do ônibus. Então, assim, são tantas questões relacionadas que, assim, É a questão do sedentarismo, né? A gente está num período de isolamento, as pessoas se exercitam pouco, então, quando voltar ao normal, que as pessoas possam se exercitar mais, né? Pedalar verdade. aí no trajeto do trabalho. Então, assim, esse tema é fascinante porque, assim, não é só mobilidade,
é economia, é turismo, é saúde pública, quer dizer, contra sedentarismo e obesidade. Até estava vendo que hoje também é o dia, acho que do combate à obesidade infantil, né? Que tem números isso mesmo. alarmantes. E você vê, nossas crianças aí, classe média alta, vão sempre de carro aí para a escola, Verdade, um verdade. pouco caminho, um pouco pedalo. Então, assim, são vários fatores aí que a gente poderia contribuir grandemente com Numerar. Verdade. incentivos aí à bicicleta, à caminhada, enfim. Acho que fica essa mensagem, né, que a gente possa refletir sobre a cidade e buscar uma cidade humana, saudável, enfim, uma cidade moderna, né, que Brasília seja realmente um exemplo, uma referência, né? Acho que Verdade, esse é cara. o ponto, né? Tem tudo. Tem tudo para ser, né? Galera, eu queria avisar vocês que esse bate-papo eu vou encerrar e vai estar lá no Instagram da Rádio Federal, no IGTV, à disposição para vocês mandarem para quem vocês quiserem, tá? Então pode Aí, compartilhar os vídeos nos grupos do WhatsApp, se você quiser mandar para alguém. Esse bate-papo foi muito legal, bacana com o Ira Lourenço, que ótimo. inclusive tem um blog chamado blog para pessoas, Brasília www.blog para para pessoas. Brasília para pessoas, né? Aham. brasiliaparapessoas.wordpress, né? .com. .com. Também está também, né, nas Vai, redes sociais. vai estar lá no IGVT dele, super importante para vocês mandarem para quem vocês quiserem. E também sigam a Rádio Federal no YouTube. Agora a Rádio Federal, todos os programas da Rádio Federal, o meu programa é amanhã, quinta-feira, de 8 às 9 da noite. O programa é Papo Firme, comigo, Luciano Lima e Dovan Araújo. Também no YouTube, tá certo? Siga aí a Rádio Federal no YouTube. Rádio Federal Web no YouTube, que vocês vão gostar muito da programação da rádio. Ô Irá, muito obrigado, viu? E se quiser também siga Luciano Lima. @Luciano Papo Firme. Siga aí o Irá Lourenço também no Instagram. Que vocês vão gostar do nosso papo aí. Eu acho que vão gostar, né? Tomara. O Irá, obrigado, viu, velho? Obrigadão, Luciano. Te agradeço aí. Fica com Deus. Abração. E apesar do 5-0 aí, você empatou 5-5. Você viu? Instagram Deu, 5 deu pelo Irá. menos para igualar, então. Na Rapaz, próxima live já vou estar bem. um cara da sua importância, como cicloativista, como um cara que sabe muito de mobilidade, você tem que pedir para os seus filhos aí, igual eu aprendi com os meus filhos, saber navegar na internet, viu, bicho? Na próxima live eu vou estar fera, viu? Prometo. Bom demais, bom demais. Agradece a sua esposa aí, a toda a sua família, viu?